Olá pessoal, de volta aqui com mais um episódio do Curta Mais Podcast, esse novo meio de distribuir conteúdo para você, que assim como eu já está habituado a aproveitar um bate-volta de carro, uma esteira, uma caminhada, uma corridinha para poder consumir conteúdo de alto nível, que é isso que a gente se propõe aqui. Eu sou Marcelo Albuquerque, presente para você que me acompanha, me vê aqui no nosso canal no YouTube e para você que me ouve no seu streaming de áudio preferido. Essa é a nossa proposta aqui de reunir assuntos que sejam relevantes, que estejam conectados com a atualidade, com gente que vale a pena parar para ouvir. E a gente sempre traz, a gente tem tido a alegria, o privilégio de sempre poder bater papo com gente que agrega valor, que traz insights, que traz novas perspectivas para, por exemplo, você que, assim como eu, sempre está buscando se reinventar, para usar um clichê agora do pós-pandemia, né? E agora, reinventar-se, né? Mas é uma palavra para quem vivencia esse mundo cada vez mais digital, que a gente acompanha empresas que já conseguem conquistar espaços num curto espaço de tempo, que empresas convencionais, tradicionais, marcas tradicionais levaram anos, décadas, séculos até, para poder construir aquilo que marcas na economia 4.0 ou 5.0 conseguiram fazer. A gente está num formato diferente, para você que nos vê, a gente está nesse cenário diferente hoje aqui. Se você está ouvindo esse burburinho, esses ruídos aqui, é porque a gente está num ambiente aberto, sem um estúdio com acústica. O Curta Mais trouxe uma versão itinerante aqui para o Goiânia Summit 2022 com o tema Futuro das Cidades. A gente está discutindo as cidades chamadas cidades inteligentes, as smart cities, a partir da tecnologia. O que pode ser inovador, o que pode trazer de inovador para melhorar a vida, a qualidade de vida das pessoas. E eu tenho a honra de poder, nesse episódio, estar com um cara que eu acompanho há muito tempo, tenho uma admiração, um respeito muito grande pelo legado que ele, aos 46 anos de vida, já trouxe aqui para o ecossistema digital, o ecossistema da inovação, da tecnologia do Centro-Oeste. Ele que nasceu em Brasília, mas é muito mais goiano do pé rachado do que brasiliense, do que candango. Eu tenho a honra de receber aqui ele que também é professor, e um especialista, um cara que vivencia, que bota a mão na massa, não é um teórico, não é um especialista de palco, mas é um cara que realmente bota a mão na massa e vai compartilhar um pouco do seu novo empreendimento aqui. Vandré Salles, prazer, velho, te receber aqui. Muito bom, cara. Satisfação realmente grande, cara. Gosto muito, respeito e admiro muito você. Muito obrigado, Marcelo. E é uma honra para mim aqui agora estar com o microfone na minha frente, de fundo. O Curta Mais, né? Pô, patrimônio da nossa região aqui. Espero que seja patrimônio nacional, né? Vai ser patrimônio nacional, né? Com certeza. Em off, antes da gente começar esse bate-papo aqui, eu já estava compartilhando aqui com o Vandré, e como não há segredo para nossa qualificada audiência, eu já vou fazer aqui o spoiler em dizer que em breve a gente vai estar lançando a franquia Curta Mais, que a ideia é replicar, para usar o startupês, escalar o Curta Mais. 15 anos depois, a gente entendeu que a franquia é a melhor forma de levar esse mesmo trabalho, esse mesmo serviço que a gente conseguiu construir em Goiânia já há 15 anos, consolidado, em Brasília também, para outras praças, outras cidades que são vivas, que são sistemas vivos e que merecem promover aquilo que cada cidade tem de melhor. Então, essa mesma ideia, em breve, a gente vai estar lançando aí no formato de franquia. Exatamente, porque não importa aonde você viva, sempre dá para curtir mais aquele lugar, né? Sempre. Sabe? Então, a gente está falando do nome, né, da importância de falar do nome. Eu quero entender o que é a Meliva, que é um novo negócio, é um novo filhote do Vandré. O Vandré que já empreendeu, já teve tantos insights que transformaram em ideias execuíveis. E, Éber, o tema de hoje, e se você tiver algum complemento aí, Vandré, você pode me ajudar. O tema desse episódio é inteligência artificial, o futuro de profissões convencionais e metaverso. Pode ser? Então nós temos três tópicos, três temas desse episódio aqui: inteligência artificial, metaverso e o futuro das profissões convencionais. Você aí, do outro lado, aonde quer que você esteja, você já deve ter se deparado com aqueles textões proféticos que circulam pela internet. Seguinte: profissões que vão acabar. Advocacia,
jornalismo, que mais? Contador. Os paralegalistas, né? Ou seja, as pessoas da área do direito que trabalham nos bastidores da legislação, né? Então vamos lá. Até onde que essa verdade ela é absoluta? Até onde que vai essa verdade, essa afirmação? Eu acho que ela vai tão longe quanto a intenção das pessoas que estão envolvidas naquela vertical de negócio, tá? Melhorando a minha explicação. Por exemplo, a Meliva, hoje ela é uma plataforma que ela, através da inteligência artificial, ela produz conteúdo autoral. Tá? E que conteúdo autoral? Qualquer tipo de conteúdo autoral. Você pede para a nossa inteligência artificial escrever sobre um determinado tema, um determinado assunto, ela vai escrever. Então, se a gente imaginar um profissional, por exemplo, como um copywriter, tá? Aquelas pessoas, né, que elas são especializadas em criar textos com um poder de persuasão, um poder de conexão empática muito alto com quem lê, né? Que geralmente são aqueles textos que estão nos blogs mais bacanas, aquelas legendas de Instagram, né? Aquelas comunicações de redes sociais, aquelas coisas que conectam, né? A gente pensa num profissional desse, que é um profissional muito novo. Se a gente for para pensar, essa profissão, ela está em plena crescimento, né? Ela tá começando essa profissão. Sim. Só que, por um lado, ela está extremamente ameaçada pela inteligência artificial. Porque se a inteligência artificial é capaz de fazer algo similar ao que um copywriter faz hoje no mercado, aí essa profissão está ameaçada. Só que agora, né, voltando ao que eu disse aí, falou, poxa, mas realmente essa profissão está ameaçada? Isso depende do olhar que você quer dar para aquilo ali. Porque a inteligência artificial, ela é, né, um conjunto, é um conceito que a gente utiliza os computadores para tomarem decisões criativas no lugar de nós humanos. Só que para quem? Para nós humanos. Né? Ou seja, a inteligência artificial ela foi criada para atender a nossa necessidade, não a necessidade dela própria. Então, enquanto a gente tiver controle desse conceito, a gente pode usar a inteligência artificial para, ao invés de tirar uma pessoa do mercado de trabalho de copywriter, tornar esse copywriter muito mais, né, influente, persuasivo, muito mais capaz. Você já me colocou uma pulga atrás da orelha aqui, Vandré, ao afirmar que enquanto nós tivermos o controle sobre a inteligência artificial. Eu quero trazer esse assunto aqui para nossa conversa, só que eu vou tentar salvar minha profissão pelo menos por mais alguns meses, mais alguns anos. Eu sou jornalista, eu brinco, mas com aquele fundo de verdade, que eu sou jornalista por paixão e empresário por necessidade. Eu queria que você se apresentasse aqui para a nossa audiência, Vandré. Qual a sua formação, um pouco aqui do seu rápido currículo aí. Ok. Aquilo que você julga mais relevante. Eu acho que para o nosso universo, né, para a realidade desse podcast aqui, eu sou um empreendedor. Você falou, eu sou empreendedor de coração, de coração, e sou professor de vocação. Eu comecei a minha vida profissional aos 13 anos, como professor de COBOL 80. Então, quando eu me entendi no mercado de trabalho, eu estava ensinando algumas pessoas a programarem uma linguagem que nem eu sabia direito o que significava. Isso tem quanto tempo? Bem, são 20... Nossa, eu não tinha feito essa conta, cara. Ou seja, metade da sua vida. Mais da metade. São 33 anos que eu tô... E olha só, você falou do COBOL. Eu acabei de ter um almoço agora com o secretário de tecnologia da cidade, aqui de Goiânia, e ele me trouxe essa informação que eu fiquei boquiaberto. Foi até indigesta essa informação, que a prefeitura de Goiânia ainda roda no COBOL. Você acredita nisso? Sim. Eu não sabia. O COBOL, assim, né? Eu vou ter cuidado, porque como eu sou
né, desenvolvedor, programador. Daqui a pouco a gente muda o tema, estou falando de programação que eu adoro também. Mas o COBOL é um dos sistemas de bancos de dados né, mais antigos que existem, mas ao mesmo tempo mais consistentes que existem, sabe? Então, na verdade, não só a prefeitura, mas uma quantidade imensa, são milhares e milhares de empresas no mundo inteiro. Mas é um sistema obsoleto? A gente não chama de obsoleto, tá? A gente chama de sistema legado, né? Então, um sistema obsoleto é um sistema que não atende mais à necessidade. Perfeito. E agora, o COBOL atende? Ele atende, tá? E ele atende de tal forma que, algumas vezes, é muito melhor manter o sistema legado, ou seja, aquele sistema que não tem mais como atualizar o sistema, mas tirar ele é pior do que tentar refazer. Entendi. Entendi, mas continuando a sua apresentação. Então, eu iniciei a minha vida aí como professor de computação, bem jovem, uns 13 anos, mas acabei seguindo por uma outra área que é a física. Eu sou totalmente da área de exatas, eu amo o universo dos números, me dou muito bem com os números. Afinal de contas, eu sou uma pessoa aí que estou classificada como neurodiversa, né? Então, meu cérebro funciona um pouquinho diferente aí do cérebro neurotípico. Então, eu me dou muito bem com números. E na minha jornada, eu fui físico, né? Eu fui professor de física por 20 anos, com ênfase em quântica. Depois, voltei para a especialização e me graduei novamente em engenharia de computação e depois em design thinking, né? Que é o uso do conceito do design para desenvolvimento de negócios, para criar negócios a partir do jeito design de pensar. Então, assim, juntando todas esses aprendizados técnicos, que eu diria, isso acabou me levando para o meu momento atual, né, que é o desenvolvimento de negócios inovadores digitais. Você tem uma formação, então, em física quântica, cara? Cara. Eu vou ter que te trazer para um outro episódio só para falar do assunto. Vamos falar, e eu amo falar sobre física. Então, vou te fazer uma pergunta dentro do campo da quântica, ok? Esse microfone existe? Pois qualquer resposta que eu der aqui agora, eu posso estar certo e errado ao mesmo tempo, tá? De acordo, né, com a teoria da incerteza de Heisenberg, né? Que a gente fala ali, existe até aquela história lá do gato, né? De Schrödinger, e aí, se ele tá dentro de uma caixa, sabe aquela história toda? Depois a gente conversa sobre isso. Nós precisamos, né? Não sabia desse detalhe do seu currículo, apesar de já te conhecer, mas eu quero que você volte aqui para a gente ter um episódio para falar de física quântica. Combinado? E o que eu mais gosto, já até assim, tá aproveitando, eu gosto de uma área da física hoje que é a interface entre relatividade de Einstein, tá, com a quântica. É uma parte muito sensacional, inclusive, né, para quem está me vendo aqui, ó, tá vendo? Eu tenho tatuado a equação de Einstein aqui, energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Isso aqui é coisa séria para mim. Isso aqui é a lei da... É a equação da relatividade. A relatividade. De Albert Einstein. Mas ela tá ficando maior, ela tá crescendo essa tatuagem. O que tá acontecendo? É o tempo. A flacidez. É o tempo. É a lei da física. É o tempo, né? Exatamente. Mas, Vandré, você começou, então, a empreender aos 13 anos, a partir dos 13. De lá para cá, o que você... Antes da Meliva, o que você já... O que saiu dessa cabeça e se transformou em negócio? Em negócios, foi basicamente negócios voltados à educação. Tá? Eu fui dono de colégio de ensino médio, cursinho pré-vestibular, fui dono de faculdades. A gente abriu uma faculdade na área de direito, de psicologia, de pedagogia, abrimos uns cursos. Fui professor, né? Grande parte da minha vida. Depois eu fui para um jeito diferente de ser professor, que é a consultoria empresarial, né? Que você usa seus conhecimentos teóricos aplicando na prática para a resolução de problemas dentro das empresas, né? Mas isso, então trabalhei com treinamento e capacitação corporativa de médias e grandes empresas no Brasil, e hoje eu estou num movimento de me aposentar como professor. Tá, e por quê? Né? Porque eu não quero mais fazer isso? Não, é porque eu quero, como a gente fala no universo das startups, dar alta escala para isso. A Meliva, que é o meu negócio atual,
A gente estava até falando isso mais cedo, antes agora da gravação do podcast, né? Muitas vezes a gente pensa assim, pô, quanto tempo tem sua empresa? Bem, a Meliva tem 1 ano e meio. Assim, nossa, ela é recente. O nome é recente e a tecnologia que ela usa é recente, mas a minha dor, ela surgiu em 2013. Quer dizer, surgiu quando eu tinha 13 anos. Quando eu me vi professor e sentindo um desgaste energético gigantesco para conseguir passar o meu conhecimento, o que eu sabia, para um número limitado de pessoas, sabe? Muitas vezes eu penso assim, poxa, eu tô tendo um esforço aqui imenso para fazer com que 20, 30, no máximo 50 pessoas assimilem isso que eu tô fazendo, porque eu tenho uma limitação geográfica, uma limitação analógica, orgânica das pessoas que eu consigo interagir. E se esse meu conhecimento pudesse chegar ao mesmo tempo para todas as pessoas no mundo, e eu dei um tchau aqui, tá, pessoal? Porque, como vocês viram aqui, nós estamos, tá tudo aberto, tá tudo aberto aqui, a gente vai interagindo com a turma. Eu esqueço, daqui a pouco eu tô ali cumprimentando, eu levanto, vou falar com alguém, você me segura o braço. Se eu levantar, você fala, cara, você tá no meio de uma gravação, não é de uma conversa, bate-papo normal. Então, essa questão, eu falei, poxa, e se eu conseguisse pegar o que eu sei e passar não para 50 pessoas, mas para 50 mil pessoas? Mas e se eu conseguisse agora fazer isso não só em português, mas em várias línguas, então passar para 500 milhões de pessoas? Então a Meliva, ela surgiu como uma maneira de dar alta escalabilidade para minha vontade de transmitir minha mensagem. Mas eu já vou fazer aqui o papel do advogado do diabo. Esse esforço que você teve que fazer aos 13 anos de idade e que te consumia uma energia que, como você acabou de afirmar, uma energia talvez desnecessária, esse esforço talvez não tenha sido fundamental para talhar aquilo que você é hoje? Sim, com certeza. Eu digo, né, uma energia não é desnecessária, mas é uma baixa eficiência, sabe? Sabe quando antigamente a gente é daquela época, né, que tinha aqueles carros carburados, sabe? Era carro que ele fazia 3 km por litro, o motor fazia um barulhão, sabe? E na verdade o carro não andava nada. Ou seja, isso era baixo aproveitamento energético. A gente tem que olhar sempre para a eficiência. Como que eu consigo entregar mais, gerar mais, gastando menos? A minha pergunta é porque há uma crítica muito grande ligada à tecnologia, de críticos da tecnologia em afirmar, em dizer que a tecnologia está criando uma geração de preguiçosos, né? Porque hoje é tudo muito fácil. Hoje, na nossa época, nós que temos hoje em 2022 46 anos, na nossa época, fazer um trabalho escolar demandava o quê? Muito mais energia, demandava muito mais pesquisa. Você não tinha um Google, você não tinha internet para digitar uma palavra-chave ali e encontrar uma série de respostas prontas, né? Então, e a inteligência artificial propõe muito isso. Entrando aqui no nossa pauta, no nosso tema, a inteligência artificial propõe facilitar, deixar o robô fazer muita coisa que o ser humano até hoje foi obrigado a fazer, porque não existiam máquinas para fazer isso. Isso não é um perigo, Vandré? Pois é, isso depende tanto, sabe, de como a gente exige o que significa aprender, né? Numa época em que a internet não existia, as escolas, elas se davam por satisfeitas quando a gente decorava nome das capitais, decorava nome de presidentes, sabe? Hoje, isso não é mais avaliado. Uma escola não pergunta mais, porque para que eu vou pedir para um aluno decorar uma coisa que ele não precisa decorar? Tabuada, por exemplo. Tabuada, não precisa decorar, porque hoje você abre o seu celular e faz uma conta. Você quer saber qual que é a capital, você pergunta para o Google. Não, e é esse o ponto. Você acha que isso é salutar, isso não é um problema? Não, isso é solução, porque a gente está desonerando a mente humana de coisas que a tecnologia já pode fazer pra gente. A nossa mente humana, ela está disponível. Meu cérebro está disponível para ser exigido. Se um trabalho anterior que ele tinha, sabe, hoje para mim, nome de cidade, tabuada, isso é commodity de conhecimento. É commodity, é disponível para qualquer um. Então, o que eu vou fazer com isso? Então, quando eu deixo a tecnologia fazendo esse trabalho pesado, minha mente está livre para eu dar o próximo passo.
sabe? Então, ao contrário do que muitas pessoas falam, que está tornando as pessoas mais preguiçosas, está tornando as pessoas mais preguiçosas se elas forem exigidas a fazerem tarefas que ela acha idiota fazer porque a tecnologia faz igual ou melhor que ela. Agora, a sua linha de pensamento é porque, em tese, a mente é ilimitada. Né? A criatividade humana, onde ou seja, deixar de fazer coisas que hoje a máquina pode fazer para fazer outras muito maiores. Sim. Muito mais importantes. Exatamente. E é isso até que eu vejo, tá, como o maior poder dessa tecnologia que a gente desenvolveu hoje na Meliva. A Meliva, ela consegue sim, Marcela, ela pode criar textos jornalísticos, sabe? E com total veracidade. E onde fica a figura do jornalista? Pois é, aí que é a questão. Imagina, você pensa assim, se eu, jornalista, com todo o conhecimento que eu tenho hoje, dentro da minha mente, consigo produzir um texto, um artigo com uma amplitude, um impacto, uma qualidade X, qual será a qualidade do meu texto, do meu artigo, se eu usar essa tecnologia ao meu favor? Então, você pode ter uma qualidade de persuasão, de profundidade 10x. Ou seja, isso vai fazer com que você tenha uma autoridade muito maior. Que é diferente, que é completamente diferente de você dar liberdade para uma IA e falar assim, se vira. Me substitui. A gente não está apoiando a substituição do ser humano pela inteligência artificial. A gente está apoiando o uso da inteligência artificial para potencializar o ser humano. É uma pessoa que se alimenta melhor, ela tem uma qualidade de vida melhor, o corpo dela fica mais saudável. Uma pessoa que faz a atividade física fica mais forte. Então, uma pessoa que usa a inteligência artificial, ela se torna mais inteligente. Vamos imaginar aqui, e tem muito disso aqui também, você está agora apresentando a Meliva para uma plateia de leigos. Daí eu me incluo nela. Então, o que é a Meliva na prática? O que ela propõe? Qual é a dor que ela nasceu para poder curar? A dor que ela nasceu para curar sempre existiu, que é a dificuldade de produção de conhecimento e de conteúdo por nós humanos. Tá? Mesmo uma pessoa que ama escrever, ela é limitada fisicamente. Uma hora ela cansa, uma hora ela tem um branco, né, que a gente chama, uma hora ela não está com toda aquela inspiração. Ou seja, a Meliva, ela, através do uso de inteligências artificiais extremamente sofisticadas e poderosas, a gente consegue produzir conteúdo. Só que quando a gente fala conteúdo, a gente produz conteúdo multimídia. O que significa dizer isso? Na essência da palavra, são múltiplas mídias. Então eu posso, através da nossa inteligência artificial, produzir um texto. Em cima desse texto, eu posso pedir para que a nossa inteligência artificial narre esse texto com uma voz que a gente chama de voz neural, que é uma voz sintetizada, mas que ela é tão natural que o ouvinte muitas vezes não sabe diferenciar se é uma voz de um ser humano ou uma voz feita por computador, né? Que isso já evoluiu a esse nível hoje. E também a possibilidade de produzir vídeos que hoje, no nosso contexto, a gente apresenta esses vídeos através de avatares 3D. Né, que nos a Meliva propõe não só o texto, mas também o formato vídeo, o conteúdo de e vídeo. Vídeo e de áudio. Por exemplo, vídeo e áudio. A gente tem, dentro da nossa tecnologia, acredite, inclusive eu vou te convidar para você ser um dos nossos primeiros pilotos nessa tecnologia que a gente está tirando do forno, que é uma entrevista de podcast feita por um avatar, tá? Ou seja, eu vou complementar. O podcast do Curta Mais acabou de começar, então ele já está com gesso contado. Não! Eu tô te convidando para você ser entrevistado. Você viu que eu tô com medo desse troço aí, né? Mas ele vai trabalhar para você. Ele vai ser eu tô brincando. Ele vai ser o hoster. Mas você tem consciência de que esse é o medo dos profissionais que trabalham nesses ambientes convencionais, nesses modelos convencionais. Sim. Qual que é a resposta a esse medo? Olha, a resposta é o que aconteceu com os alfaiates. Qual que é o conselho que você dá? Os alfaiates, sabe? Existe alfaiate hoje no mundo? Existe. Se você for um alfaiate hoje,
ele está lá porque ele quis. Ele pode fazer várias coisas, atuar no mercado de trabalho como ele quer. Mas por que ele escolheu ser alfaiate hoje? Porque ele transformou uma profissão em uma arte hoje. Porque ser um alfaiate hoje é visto como uma profissão artística. Sim. E ele vai te cobrar por uma peça de arte. Personalizada. Tá? Então, para mim, essa mesma interpretação que eu tenho com profissões que vão ser, sim, massacradas pela tecnologia, pela inteligência artificial. Ainda existirão pessoas, tá, que serão remuneradas e vistas como artistas daquilo. Da letra, das palavras, o cara que brinca com as palavras. Tá, por quê? Porque a inteligência artificial, ela veio para massificar. Tudo que é massificado ganha em escala e perde em qualidade, em esmero. Né? Nos detalhes. Sutilezas, sabe? Então, você acha que essas sutilezas, esse valor aos detalhes ainda vai ter espaço? Ainda vai. Nessa primeira onda. Porque como a tecnologia, né, e a evolução e a inovação está sempre se consumindo, o próximo passo dessas tecnologias vai ser esse. Hoje o passo agora é substituir em escala, em quantidade. Daqui a pouco vai ser substituir em qualidade. Então, daqui a pouco vai surgir um hoster de podcast que é empático e ele tem sutileza e ele tem um tom sarcástico, sabe? E aí a gente vai precisar de humanos que esperem isso. O impacto mais direto em se tratando de profissões convencionais da Meliva é, por exemplo, no redatores, copywriters e jornalistas. Toda a cadeia produtiva... Videomakers. Exatamente, toda a cadeia produtiva das mídias em massa. Tá? Tudo que é gerado de conteúdo de forma massificada para ser colocado rapidamente na internet, isso a gente já pode ajudar. Como tirar proveito de uma ferramenta como essa? Bem, influencers... Vamos falar de infoprodutor. Tá? Para mim, eu vejo um infoprodutor e eu falo, cara, essa pessoa tá trabalhando muito, cara. Muito. Porque, assim, eu sou inundado por esse infoprodutor todos os dias nos meus canais. Por onde eu ando, eu vejo um vídeo dessa pessoa falando. Eu fico imaginando, essa pessoa ela trabalha muito mais do que 8 horas por dia. E se ela usasse essa tecnologia para um avatar que substituísse ela com a voz dela, fizesse 90% dos trabalhos de call to action, de presença digital, e 10% do tempo ele vinha lá para reforçar. Tem uma frase que sempre quando há essa polêmica, né, que a gente está tratando, homem versus máquina, o robô dominando a humanidade, enfim, a ficção cada vez mais vem mostrando e alarmando muita gente, né, ainda que não conhece tanto, não tem muito acesso, e uma afirmação que eu já ouvi, inclusive do Anderson, nosso amigo Anderson também, um goiano professor, aqui, um cara genial também, fala muito que o robô, a máquina, a inteligência artificial, ela vem para fazer aquilo que o homem não tem que fazer, para que o homem possa ter tempo para fazer aquilo que só ele vai fazer. Exatamente. E a minha pergunta é, o que compete ao homem? E o que compete à máquina? Olha, eu vou falar agora, eu vou dar uns saltos no futuro, tá? Eu vou, em vez de te responder isso agora... Existe futuro? Então... Física quântica. Em um futuro, tá? E não muito distante, compete ao ser humano ter harmonia com essa inteligência que ele criou. Como eu digo, hoje eu estava conversando, hoje não, há umas semanas atrás eu estava conversando com uma fonoaudióloga, tá? Que eu tive que contratar essa fonoaudióloga para ela me ajudar a gravar as minhas vozes, para eu levar as minhas amostras de voz para fazer o treinamento de máquina na inteligência artificial para que os textos gerados por mim sejam narrados pela minha própria voz. Que loucura. E nessa hora... Isso já está rolando? Já eu tenho lá, se entrar na Meliva aí, na meliva.ai, você vai ver, meu avatar falando com a minha própria voz. Ó, meliva.ai é o endereço mesmo, viu? Não é isso? Meliva.ai. De inteligência artificial. É isso aí. Tá? Então, a questão é o seguinte,
se eu ensinar errado para a inteligência artificial, ela vai cumprir perfeitamente o trabalho dela, o erro. Sabe? Então, se eu respirar na hora errada, todas as vezes que ela for falar uma palavra daquele tipo, ela vai respirar errado. Então, olha a responsabilidade. E conversando... Então, o que compete ao homem? Pois é, eu vou terminar com esse conceito. Essa fonoaudióloga, depois que ela terminou de me treinar para eu gravar as vozes neurais, ela falou: Vandré, eu acabei de descobrir minha próxima profissão. Eu falei: qual que é a sua próxima profissão? Eu não quero mais ser fonoaudiólogo de humanos. Eu quero ser fonoaudiólogo de inteligência artificial. Você imagina, Vandré, o espaço no mercado de trabalho que eu vou ter quando me contratarem para ensinar as vozes das inteligências artificiais serem mais naturais, serem mais empáticas. Entendeu? Então, compete ao ser humano viver em harmonia com essas tecnologias que estão sendo criadas. Corre um risco de... Tirando como base a ficção, aquilo que a gente vê nos filmes e em Black Mirror... corre o risco da gente perder o controle, perder a mão da máquina e a máquina assumir o controle? Total. Existe? Você acredita mesmo nisso? É gigantesco esse risco, mas ele é um risco tão grande, mas tão grande, que quem entende de tecnologia por inteligência artificial, tá? Eu, que tô dentro dos algoritmos de inteligência artificial, de verdade, eu sei como é que aquela coisa funciona. Eu termino muitas vezes, sabe? Ontem, eu terminei um trabalho que eu estava fazendo, que foi dentro da Meliva, treinar a inteligência artificial para ela, em qualquer palavra ou frase, criar aqueles emojis. Sabe aqueles emojis que a gente põe depois, né? Do celular. Sabe? E aí depois eu terminei, eu comecei a fazer uns testes. Aí eu escrevi a palavra lealdade. Eu falei lealdade e pedi para ela criar emojis. Ela, a inteligência artificial. Eu não sabia que ela ia fazer. Eu treinei ela. Eu dei vários exemplos de como isso deveria ser feito. E aí fez um dedo em rixa, assim. Agora não, eu falei lealdade. Ela colocou um coração e um cachorro. Olha isso. Cara, eu olhei para aquilo e falei... Você assustou. Eu falei, que isso? Da onde que ela tirou que lealdade é o amor que um cão tem? Entendeu? Caramba. Que é um conhecimento humano. Então, assim... eu não sabia a resposta que ela me dá, mas ela me deu uma resposta que me tocou muito profundamente, sabe? E aí, eu me questionei naquele momento. Véio, eu tô arrepiado. Pois é, eu me questionei naquele momento. E eu te mostro, tá, cara? Eu vou te mostrar aqui, ó, no meu WhatsApp, eu conversando com o meu desenvolvedor sobre isso, sabe? E naquele momento, Isso agora, Vandré? Foi ontem. Que louco, foi ontem, antes de eu dormir. Eu tava... Peraí, uma inteligência artificial que você desenvolveu? Entendeu? E eu tava esperando boas respostas, mas ela me deu essa resposta. E aí, me deu uma... Sabe aqueles momentos de epifania que a gente fala? Assim, de gozo. De orgasmo. E eu falei... Mas eu fiquei amedrontado. Eu falei assim... Bicho... Pronto, ela fez tudo que eu pensei. Eu, Vandré, pensei. Mas e se tiver um Lex Luthor agora? Nesse momento, cara. Entendeu? Com... todas as piores intenções, usando o mesmo algoritmo que eu uso. Não. Você citou o Lex Luthor. Mas o Lex Luthor pode estar em você. Pode. No seu inconsciente, no seu subconsciente. Pode. Se a inteligência captar o inconsciente. Sim, cara. Isso é possível? Totalmente. O Google teve um problema jurídico imenso há alguns anos, tá? Porque no algoritmo, eu vou falar um negócio polêmico aqui, hein? Ele teve um problema jurídico, ético, gigantesco, quando ele estava lançando a tecnologia de reconhecimento de imagens do Google. Você jogava algumas imagens e ele trazia semelhanças. Tá? Então, por exemplo, ele jogava imagem de pessoas e aí ele, trazia pessoas semelhantes. E aí, quando jogavam imagens de pessoas de pele preta, pessoas negras, cara, muitos dos retornos eram de macacos, de chimpanzés. Ou seja, há um racismo intrínseco na própria inteligência artificial. O algoritmo do Google era racista, cara. E aí, eles falaram assim, mas como que um algoritmo pode ser racista? Como que um algoritmo pode ser assim, ó? Se eu peço para encontrar imagens de humanos de pele branca, ele traz humanos. Mas se eu peço... Aí foram entender. Falaram assim, será que teve maldade? Não teve maldade. Só que aí foram descobrir. Não teve maldade, mas
86% de todos os desenvolvedores, programadores que estavam trabalhando no algoritmo disso eram pessoas caucasianas, eram brancos, eram engenheiros brancos que na hora de colocar as informações, eles estavam muito mais preocupados em municiar o banco de dados do Google com fotos que eles se sentiam representados. E eles deram poucas fotos de pessoas de pele escura. E a inteligência artificial deduziu. Ela teve que se virar. Falou, cara, você não me ensinou o suficiente para isso, então eu vou ter que fazer meu papel. E o papel dela foi escolher não pelos traços do rosto, mas pela cor do pigmento da pele. E acabou colocando um monte de macacos. Por quê? Porque eles têm pele escura, não porque tem traços, sabe, de pessoas negras. Então olha isso. Você citou o Google aí, recentemente teve um escândalo de um diretor do Google, um desenvolvedor do Google, que ocupava ali um posto estratégico na área de inteligência artificial, que acabou externalizando para o mundo, fazendo algumas revelações extremamente polêmicas em dizer que a inteligência artificial já está no controle. Como é que você acompanhou isso? Eu acompanho mas tão de perto, tá? Que eu sou um dos beta testers dessa tecnologia dele. Tá? Dele quem? Essa tecnologia que o Google desenvolveu. Chama Lambda. Lambda é um algoritmo de inteligência artificial que o Google tá desenvolvendo, que hoje eu já estou testando, tá? Já tem uns 20 dias que eu estou testando essa tecnologia, eu tenho acesso a ela, da minha opinião agora, tá? O Google demitiu esse funcionário, não porque ele falou uma verdade, porque eu tenho certeza que nem quem está dentro do Google sabe se o que ele falou é verdade ou não. Ele demitiu essa pessoa porque essa pessoa já não estava mais conseguindo, na sua responsabilidade profissional como desenvolvedor de tecnologia de AI, separar as duas coisas. O mundo real do virtual. Ele foi empaticamente abduzido por aquela inteligência, entendeu? E aí, vem uma questão, que agora eu já estou saindo de tecnologia, eu estou entrando em pura filosofia, tá? Então, você me corta, você muda o caminho aqui. Mas tudo tá ligado. Tá ligado. Que é uma dos assuntos mais discutidos da inteligência artificial, que é o que é consciência. Entendeu? A pergunta hoje já não é mais se a inteligência artificial tem ou não consciência. Isso a gente perguntava lá no passado. A pergunta é o que é consciência. Porque dependendo do que eu definir como consciência, sim, a inteligência tem consciência. Se eu falar não, ela não tem consciência. Tanto é que hoje já existem dois termos da inteligência artificial: consciência e autoconsciência. Autoconsciência. Qual a diferença? Eu afirmo com toda segurança que a inteligência artificial hoje já tem consciência. Eu duvido alguém que pode vir. Vandré, eu não concordo com você. Então me convença do contrário. Quais são elas? E onde estão? Não, aí assim, tem as que são de acesso, né, às pessoas, de forma, por exemplo, a Alexa, né, o Google Assistente, são conscientes. Eles têm consciência. Consciência. Tem consciência, tá? Então defina consciência. Pois agora é filosófico. Filosófico total. Entramos num outro tópico aqui. Quer falar de filosofia aqui agora? Vamos falar. Não, vamos. O podcast não tem pauta. Ok. Existe... Peraí, antes de eu falar isso, eu vou definir, tá? Não sob o ponto de vista do Vandré, ou do ponto de vista, né, da filosofia, o que é consciência. Vou falar sobre a dicotomia consciência e autoconsciência, tá? Consciência, para a inteligência artificial, é todo comportamento que uma inteligência artificial tem com um ser humano que nos faz ter a percepção, a sensação de que aquela inteligência está tomando decisões espontâneas, que ela tem livre-arbítrio na escolha das mensagens. Isso é consciência. Se eu estou conversando com uma inteligência artificial e eu, Vandré, sinto que ela está reagindo, ela está se comportando com liberdade criativa, então eu digo que ela é consciente. Tá entendendo? Então, isso depende de quem está ouvindo, né? A gente chama isso de teste de Turing. O teste de Turing
foi um matemático lá na época da Primeira para a Segunda Guerra Mundiais. Ele desenvolveu alguns algoritmos para quebrar criptografia, sabe? Da Segunda Guerra Mundial, que mal existia isso. Ele descobria aqueles códigos, sabe, secretos, aqueles né, que o cara colocava em código, lá o código Morse, e ele quebrava essas criptografias por conta matemática. Só que ele era um visionário. Hã? Aquele Turing. Filme. Tem até um filme Turing que fala sobre isso. Esqueci o nome agora. Eu esqueci o nome, mas assim, é um matemático. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, olha, vai existir no futuro, nem existia robô, tá? Não existia robô. Mas vai existir no futuro uma inteligência feita por computadores, tá? Por computador. Olha isso. E ele calculava tudo na mão, viu? Não existia, era no ábaco. Matemática era Alan Turing. Alan Turing. Ele falou assim, vai existir no futuro uma capacidade de computação tão grande. Desculpa, mas é só para complementar. É o Jogo da Imitação, é o nome do filme. Jogo da Imitação, filme, em português. É isso aí. Desculpa, é isso aí. Aí ele vai falar, vai existir no futuro uma inteligência que usa algoritmos computacionais com tamanha eficiência que ela vai ter que passar por um teste, e se ela passar por esse teste, ela superou o teste Turing. O que é o teste Turing? É uma sequência de perguntas que quem entrevista não sabe se está conversando com uma inteligência artificial ou com um ser humano, entendeu? Naquele filme Blade Runner, o Blade Runner ele é baseado no teste Turing. Blade Runner, quem já assistiu sabe que o especialista fica fazendo várias perguntas. Você é um ser humano, você não é uma máquina. Cara, na verdade, o Blade Runner mostra o que no final do filme? Eu vou dar spoiler porque esse filme já existe há 30 anos. Que o próprio entrevistador que tinha que provar que a inteligência ali era uma máquina ou não, ele era uma máquina e ele não sabia. Ele não tinha consciência de que ele estava entrevistando outras pessoas e ele era uma... Vandré, eu não sei se ainda tem alguém com a gente ouvindo esse podcast até agora. Isso não é para todos os ouvidos, mas se você está ainda aí, se você está conosco até agora, eu tô aqui, eu tô arrepiado mesmo, assim, porque você acabou de afirmar uma coisa, você acabou de trazer para nossa conversa aqui algo que eu ia te perguntar. Então pergunta. Eu adoro essas perguntas. Muito... Não, sério. Você acabou de afirmar. Você acabou de fazer um spoiler sem saber o que eu iria te perguntar. Você antecipou espontaneamente algo que eu ia trazer para a mesa, cara. Tá. Então, assim, a gente vive aqui, na sua visão, a gente vive num looping. Você falou de futuro, de passado, você falou agora de Alan Turing. De uma situação que a gente está vivendo através da inteligência artificial. Será que não estaríamos nós, seres humanos, ou não, vivendo num constante looping? Será, né? Eu como físico, eu me recordo de um evento que aconteceu, sabe, foi sensacional esse dia. Stephen Hawking, que ele... o famoso cientista da cadeira de rodas, lembra? Que ele tinha gênio. Uma doença, gênio. Ele tinha uma doença falecido já. Ela, né? Uma doença, né, do sistema nervoso central que vai tirando os movimentos. Mas o cara faleceu aos 76 anos. E a mente intacta. Mente intacta, né? Stephen Hawking, uma vez, ele foi convidado para palestrar no Vaticano, né, para os cardeais, arcebispos, o Papa, a respeito das mais recentes descobertas dele sobre a possibilidade de um conceito que a gente chama de universo aberto ou universo fechado. E no livro dele, né, que ele tem A Breve História do Tempo, depois, né, a segunda versão, ele comentou uma coisa que chamou tanta curiosidade da Igreja Católica que ele foi chamado para palestrar lá, que é o seguinte: dependendo de uma constante cosmológica lá de Albert Einstein, tá? É a constante cosmológica de Albert Einstein, que é física relativística, mas o Stephen Hawking era quântico, né? Dependendo dessa constante, o universo pode ser ou aberto ou fechado. Então, o número é um número que a gente ainda não sabe. Não acessou. Ele não sabe quanto que vale esse número, mas se esse número for maior que tal, o universo ele é aberto. Se ele for menor que tal, o universo é fechado. O que é o universo aberto? O universo aberto, ele é um universo que surgiu no momento do Big Bang, tá? Há cerca de
13,6 bilhões de anos, tem muito tempo. E ele surgiu o universo nesse dia. E o universo está se expandindo. Se o universo for aberto, o universo vai se expandir indefinidamente até diluir tanta energia nesse espaço que ele vai morrer de inanição. Ele vai esfriar, tá? E pronto, esse é o fim do universo. Uma das possibilidades de fim do universo é ele se expandir infinitamente, até morrer de frio. Outra possibilidade, dependendo dessa constante cosmológica, é o universo fechado. O que é o universo fechado? Ele vai se expandir, até chegar numa zona máxima de expansão. E depois ele vai começar a colapsar novamente. Ao ponto de que o Big Bang vai ser revertido por um Big Crunch. Entendeu? Toda a matéria colapsa de novo. Seria um looping. Pois é. Se o universo for fechado, ele tá um looping. Puff, isso. Puff. Ele é uma bomba que explode, implode, explode, implode. Se o universo for aberto, ele criou e ele não acaba mais. Ele é constante, né? Ele é contínuo. Sim. Aí e não repetitivo. Não repetitivo. Aí a resposta de Stephen Hawking foi o seguinte: se o universo for aberto, Deus existe. Se o universo for fechado, Deus não existe. E a Igreja Católica falou: me explica isso? Isso dentro do Vaticano. Dentro do Vaticano. E ele deu essa palestra. E aí no final perguntaram pra ele, falou: e qual que é a constante cosmológica? Ele falou: eu não sei. Ele falou: mas pelos seus estudos, o que você acredita? Ele falou: se depender dos meus cálculos matemáticos, Deus não existe. Ele falou isso no Vaticano. Ele falou: mas eu tô sendo um cientista, eu não tô querendo entrar, entendeu? Porque hoje existe uma grande possibilidade do universo ser fechado. E por que ele usou esse conceito? Pelo seguinte: se o universo se expandiu no Big Bang, e depois ele colapsa no Big Crunch, e depois vai expandir de novo no Big Bang, significa dizer que o universo sempre existiu pro passado e sempre vai existir pro futuro. Ou seja, não existe passado e futuro. Não existe a necessidade de uma criação. Tá. Eu não preciso criar algo. E a questão de passado e futuro é um conceito subjetivo. É outro conceito, tá? Que a física nem sabe o que é tempo, tá? Esse é o grande problema. A física usa uma das mais importantes grandezas, que é o tempo, e os físicos não sabem o que é o tempo. Ninguém sabe o que é o tempo. Ele é um conceito, mas não é uma propriedade. E qual que é a sua linha de pensamento? Cara, falando aqui dessa para muitos, dicotomia, ciência e religião, qual que é a sua linha de pensamento? Eu sou mais eclético nisso. Eu tô no meio termo desses dois, e não é porque eu tô em cima do muro não, tá? É porque eu tô vivenciando um momento da tecnologia que cada vez mais eu concordo, tá, com que os estudiosos da University, da Singularity University, que é a universidade criada lá no Vale do Silício, dentro da NASA. Estive lá. Poucas Larry Page é um dos cofundadores lá. Uma das coisas que quase ninguém sabe é que a Singularity University, esse nome, Singularity, significa singularidade. Singularidade é o termo original da física que explica o instante zero do nosso universo. Ou seja, o momento anterior ao Big Bang. Que é a singularidade? É você ter toda a energia, todo o tempo, todo o espaço, toda a matéria confinada num ponto. É o instante de que do nada se fez o todo. A Singularity University acredita, por todos os estudos de futurologia, que a ciência, a futurologia, tá? Ela não é... né? Você está vendo a convergência das tecnologias. Ela acredita que em 2036... Cara, a gente está em 2022. Logo ali. A gente vai estar vivo logo nesse ali, dia. Sim. Em 2036 vai acontecer a primeira singularidade ser humano-tecnologia. E o que é essa singularidade? É a evolução da inteligência artificial, do metaverso, da renderização, das simulações, a evolução a um nível do marco zero. A um nível de perfeição multissensorial tão grande que nós humanos não vamos mais ser capazes de diferenciar pelos nossos sentidos se eu tô vendo uma pessoa ou se eu tô vendo o render de uma pessoa.
se eu estou ouvindo a voz de uma pessoa ou se eu estou ouvindo a voz neural de uma pessoa, se eu estou nesse ambiente físico ou se eu estou no metaverso sendo entrevistado por... Entendeu? O nosso cérebro... Por um holograma do Marcelo. Pelo holograma, porque a fidelidade disso, em 2036, vai chegar a um ponto de convergência, que a mente humana não consegue mais diferenciar. Véi. Então... Entendeu? Se isso vai acontecer em 2036, e eu acredito, porque eu tô ajudando a desenvolver essa tecnologia e eu já sei o quão evoluída ela tá hoje, tá? Quem me garante que a gente não tá vivendo isso agora? A gente já não é um render anterior. Que agora, o que a gente chama de consciência, lembra? Tal da consciência? Agora não tá rodando dentro da sua mente como percepção de autoconsciência. Pergunta objetiva. Você acredita em Deus e se sim, que tipo de Deus? Sim, eu acredito em Deus. Que tipo de Deus? E Deus, com a mesma definição que qualquer pessoa que acredita no Deus único acredita, tá? Que é uma consciência onisciente, onipresente. Perfeita. Né? Então, aí é a questão da definição da perfeição. O que é ser perfeito? O que é ser perfeito? Tá? Então, para mim, a onisciência, a onipresença, né? Que define Deus, eu acredito plenamente nela. Cara, deu uma bugada aqui, tá? Bugou. Bota aquele barulhinho aí, Heber. Pum, né? Bum. Aquele tudum na Netflix. Taran, aquele da tela azul. Taran. Eu trouxe aqui 3 sugestões de tópicos. Inteligência artificial, metaverso e o futuro das profissões convencionais. Mas falamos sobre tudo isso. Sim, tudo isso, mas de uma forma que de verdade não estava prevista. Não. E isso é o que é o bacana, tá? Deixa eu só aqui fazer um teste. Posso, André? Opa! Peraí. O que você tem aí de baixo? É esqueleto ou é chip? Você é um ser humano ou você é uma máquina? Cara? É muito bom falar sobre isso. Muito bom falar sobre isso. Eu tô achando que eu tô conversando com um robô agora. Não, muito bom falar sobre isso. Hoje a gente fala muito sobre diversidade, né? Sobre diversidades de gêneros, tá? E eu descobri, há alguns anos, eu não sabia, mas eu descobri que eu sou eu sou uma pessoa trans. Eu não sabia, né? Porque muitas vezes a gente não sabe. Tem muitas pessoas aí que tem um gênero, não sabe o que é. Mas você saiu do armário virtualmente ou... Armário virtual. Real. Virtual. Eu sou uma pessoa trans, só que eu descobri que eu sou a minha classificação, ela mal está difundida ainda, tá? Mas ela vai começar a ser comum, cada vez mais comum. Eu sou um transhumano digital. É a minha identidade de gênero. Um híbrido. Não, é um transhumano digital. O que é um transhumano digital? Tô bugado. Transhumano digital é uma pessoa, tá, que nasceu analógica, nasceu orgânica, nasceu de carne e osso, mas se vê num mundo em que ela se sente cada vez mais e mais confortável se ela for digital, se ela estiver no digital, se ela for digitalizada, tá? E dentro do meu transhumanismo, eu já iniciei o meu processo de transhumanização. E o que significa isso? Por exemplo, eu já mapeei a minha voz neural, eu tenho essa minha voz, uma réplica perfeita do meu timbre de voz por inteligência artificial. Eu finalizei agora recentemente o meu avatar 3D com realismo absurdo, que copia a textura da minha pele, os meus fios de cabelo, os detalhes do meu rosto. Você está me dizendo que você se eternizou? Ainda não. Eu estou em processo de transhumanização digital. Tá? Então eu estou criando os alicerces, tá? Para que no futuro eu tenha uma embalagem digital, que é a minha cópia digital, a minha voz digital, para eu colocar a minha consciência digital, que são todos os meus aprendizados. Então, seria a vida eterna? Aí é a maneira com que as pessoas vão interpretar, né? Porque eu vou agora deixar a minha inteligência artificial ler tudo que eu já escrevi, ver todos os vídeos, os podcasts que eu já gravei. Esse aqui, por exemplo, quando ele estiver pronto, eu já vou dar para minha inteligência artificial e falar: aprenda
Aprenda o que eu penso, o que eu acho, o que eu já falei. Cruze com isso. Leia todos os meus WhatsApps, as conversas que eu já tive com todas as pessoas, tudo que eu postei. Aprenda, isso é seu, isso é pra você. Cara, o que a gente tá trazendo aqui tá uma salada mista fantástica, com um tempero muito gostoso, né? Porque comer salada sem um bom tempero, sem um bom molho, não dá. Mas uma salada mista, uma mistura boa, sabe aquele misturão, mexidão bom? E assim, eu tô começando a imaginar que Einstein não morreu. Se eu for levar, por exemplo, se eu for trazer aqui para nossa conversa as várias manifestações de religião, de filosofia, de ideologia, de fé, de crenças. Por exemplo, se eu for pensar, se a gente for trazer para essa roda de conversa nossa aqui sobre reencarnação, né? A gente falou de looping aqui sobre sai um de cena para dar espaço a um outro em cena, cara. Como é que você vê isso? Eu não sei explicar isso. E assim, para ser honesto, eu prefiro nem me envolver nessa, sabe, em alguns conceitos, porque eu tenho que me fincar em alguma coisa, não tem? Acho que todo mundo nesse mundo tem que ter uma bandeira. Cara, e essa bandeira tem que ter uma casa, né? Um endereço para voltar. Não é? Sabe, então tem coisas. Sabe aquelas fazendas enormes que você vai. Sim. Plantação. Sim. Mas tem uma casa, tem uma sede. Sim. Todo ser humano precisa ter uma sede. Todos esses assuntos que a gente tá conversando, eu amo conversar sobre eles. Eu me sinto muito, sim, à vontade, sabe? Quando eu falo sobre algumas coisas. Entretanto, eu acho que eu tenho que ter um cuidado, que eu acho que todo mundo tem que ter esse cuidado. A partir do momento em que você é um entusiasta, sabe, de uma ideia, de um conceito, e que a partir dali a sua opinião, ela pode tropeçar em um monte de valores e de respeitos éticos, sabe? Então, assim, quando eu não tenho segurança daquilo, eu prefiro não me envolver. Você já leu a Bíblia? Sim. O que você acha da Bíblia? Sim. Sensacional. É o melhor livro que o ser humano já escreveu. Porque foi o ser humano que escreveu. Você acredita que tem muita mensagem ainda codificada ali? Total. Porque você falou que eu prefiro voltar, eu não quero me perder nisso, eu prefiro voltar, eu preciso fincar num lugar. E a Bíblia fala que o muito conhecimento é loucura, pode enlouquecer alguém. Sim. Né? A ignorância é uma dádiva. Não é? É a frase antagônica dessa que você acabou de me falar. Né? A ignorância é uma bênção. A Bíblia para você, a Bíblia o melhor livro já escrito pelo homem. Essa é a sua definição? Mas tem algo mais aí? Algo ainda não revelado? Algo além de ser um mero livro escrito por seres humanos? Como eu e você? A Bíblia é uma novela. Ela é uma novela. Né? Ela tem um protagonista principal, ela tem, sabe, os inimigos, arqui-inimigos, ela tem a jornada do herói. A jornada do herói inteira. Tá? Ela é uma novela. Dentro dessa novela, ela é uma novela épica. Dentro dessa novela épica, ela transmite, ela passa todos os valores que o ser humano tem, que são atemporais, né, para que a gente possa refletir sobre eles. Então, não importa. Eu estive em Israel, né, há alguns anos, e fui lá para Jerusalém. E aí eu parei na frente de uma parede e o Muro das Lamentações? O Muro das Lamentações? Também, eu fui lá no Muro das Lamentações, mas eu parei de frente de uma parede, num portão, e aí as pessoas que estavam comigo apontaram lá e falaram assim, tá vendo aquela janela, aquele risco na parede? Aí eu falei, tô vendo. Esse aqui é o trecho da Bíblia que fala, né, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, sabe, que eu sei pro reino dos céus. E na verdade, eu sempre imaginei, né, um camelo tentando passar por um buraco de uma agulha. E na verdade é uma janela que tem um formato de uma agulha. Então aquela janela era real. Então eu falo assim, caramba, não é uma metáfora o trecho. Não é uma metáfora. Quando foi dito isso, ninguém imaginou um buraco de uma agulha. Não, existe uma janela chamada buraco de agulha.
E ela era real, ela não era metafórica, entendeu? Então, assim, olha que coisa louca. Eu falei, caramba, o que na Bíblia tem que é metáfora e que não é metáfora? Porque tem coisa que não é metáfora, mas o ser humano preferiu ler como uma metáfora. A gente está há quanto tempo aí de conversa? 1 hora. O tempo é subjetivo, né, André? Tá vendo? 1 hora de conversa, Depende, cara. Depende, porque vai estar no Google? Vai estar no YouTube? Google, vai estar no YouTube. Se vai estar no YouTube, pode ser só meia hora. Quem colocou em 2x. É verdade. Ou então, para quem for nos ouvir daqui 30 anos, é atemporal. Então a gente propôs aqui a nossa audiência falar também sobre o metaverso, até para entender melhor, se é que dá para entender alguma coisa ainda nesses primeiros passos aí dessa, não sei se eu chamo assim, dessa nova tecnologia. Vandré, você me ajuda e me corrige naquilo que for preciso aí. O metaverso vai nos levar a uma outra dimensão? A gente está vivendo o quê? No que está condicionado aí à terceira dimensão? A gente está na terceira dimensão? Isso aqui, então, esse lugar aqui é a terceira dimensão? Pois é, aí são aquelas coisas que a gente estava falando lá da física, sabe? Depende da maneira com que você quer olhar, né? No pior cenário, a gente vive em 4 dimensões. 4? Porque são as 3 dimensões espaciais, largura, altura e profundidade, e a dimensão temporal, que está nos levando, né, no espaço. A gente chama de espaço-tempo. Então já são 4 dimensões. Mas na verdade, tá assim, não quero entrar em polêmicas, mas sim, hoje os físicos... você não quer entrar em polêmica? Não, eu não quero. Depois de tudo que você falou, você não quer entrar em polêmica, tá bom. Sem polêmica. Mas assim, tem alguns físicos que defendem a teoria que a gente vive num espaço de 17 dimensões. Tá? Porque existe uma teoria... Eu já tinha ouvido falar de 11. Existe a teoria das branas, que a gente chama. Então tem as pebranas. E aí... tem a teoria das cordas e... mas nem vamos falar sobre isso agora, não. Mas a gente pode estar em várias dimensões, tá? Mas hoje, assim, o ser humano parece que ele está meio travado em 4 dimensões. Tá. Falando aqui, defina pra gente, ajuda a gente a entender um pouco sobre o metaverso. Tá todo mundo falando disso, tá aí o Zuckerberg transformando inclusive o nome da empresa dele para Meta, para poder... dar os primeiros passos aí nesse novo ambiente. Sim. O que é o metaverso, André? Metaverso, de forma muito simplista, é a criação, tá, de um universo em formato digital. Então é uma realidade paralela. É uma realidade paralela. A gente não fala de universos paralelos, que a gente fala, pode existir um outro universo, né? O metaverso é um universo paralelo. Só que esse universo paralelo, ele só existe digitalmente. Mas a questão é que não é porque esse universo só existe digitalmente que ele não pode interagir com o universo, vamos chamar de analógico. Porque se você estiver usando dispositivos de realidade aumentada, eu consigo conectar o nosso universo real, palpável, de átomos aqui, com o metaverso digital. Eu consigo, por exemplo, se eu colocasse um óculos aqui que me permitisse projetar na tela da minha retina um avatar, eu poderia estar dentro dessa sala aqui, dentro desse ambiente, sentado onde eu estou de verdade aqui agora, e sentado aqui, quem vai estar sentado aqui é o seu avatar. Ou você mesmo, tá? Só que você vai estar em outro lugar físico. Agora a questão é que eu vou ter a sensação de que eu estou conversando com você aqui com toda a naturalidade. Então, nota a confusão que isso já vai criando. Porque o metaverso, ele é 100% digital, mas ele permite a percepção sensorial nossa ficar confundida. Aquilo que eu falei lá em 2036. Você assistiu todo o Black Mirror? Várias vezes, cada episódio. Não, porque o metaverso tem um dos episódios, vários episódios trazem o metaverso, sim, mas dos 2 amigos, gamers, jogadores de videogame, que se encontram, se apaixonam, sim, cada um com um avatar, com um avatar masculino, outro feminino, e se apaixonam, sim, lá. Aquilo é outra identidade de gênero. Lembra que eu falei que eu sou transhumano digital? Sim. Lá é uma trans, só que lá é um tipo de transexualidade. Ou seja, a pessoa, ela né, lá naquele episódio, os dois atores lá, os 2 personagens são
heterossexuais nessa dimensão, no chamado mundo real. Mas no metaverso eles são homossexuais. Só que, na verdade, um deles é trans, uma mulher trans, porque quando ele tá lá ele escolhe um avatar feminino. Digital, ele só quer estar no avatar feminino. E o outro é um homem gay. Entendeu? Então, olha só. Não é um homem gay, não, O outro é um homem. No avatar, ele escolhe um avatar masculino. Homem, mas que... Olha lá, você bugando minha mente. Tá vendo? Que ele é hétero lá. Porque lá ele se envolve, né, sexualmente com um avatar feminino. Então exato. Lá ele é hétero também. Né? Não, e a relação sexual acontece no ambiente só virtual. Confinado. Não presente. Voltou pra cá e não tudo, mudou nada. Entendeu? Então, assim, isso é uma identidade de gênero e a gente vai ter que respeitar isso no futuro. Então essa é a tendência do metaverso aí. Isso vai rolar. Esse tipo de situação. Vai. Entendeu? O metaverso já está presente ou ainda a gente está realmente assim, dando os primeiríssimos passos? O metaverso, ele não tem começo, nem meio, nem fim. Tá? As pessoas falam assim, quando estaremos no metaverso? Cara, desde o dia em que você jogou Atari pela primeira vez e que você jogou lá um River Raid. Um River Raid. E que o seu cérebro, a sua criatividade conseguia te imaginar pilotando dentro daquela nave com os pixels quadrados ali, você já estava começando sabe? Só que assim, é um esforço mental gigantesco. Assim, como que eu vou fazer 8 pixels quadrado, sabe? Num barulho totalmente artificial. Olha o esforço mental que você tem que fazer para você se convencer de que aquilo é real. Entendeu? Só que a tecnologia vai mudando, mas daqui a pouco a gente tá precisando cada vez de menos esforço mental para se convencer de que você tá ali. Ao ponto de daqui a pouco é o contrário. Você vai precisar de esforço mental para perceber se você está ou não. Falando em inteligência artificial e metaverso, há quanto tempo a máquina vence um xadrezista, né? Pois é. Há quanto tempo? Desde 1993, quando o Deep Blue ganhou do Kasparov, na época lá, no primeiro torneio de xadrez, sabe? O Deep Blue, hoje, é a inteligência artificial da IBM, que foi evoluindo, e hoje ele já tem computadores quânticos. Falando, né, a gente propôs aqui pitadas de empreendedorismo também, falando ainda em metaverso, como tirar proveito do metaverso, falando em business mesmo. Cada um no seu quadrado. Você que é médico, o advogado, o jornalista, como tirar proveito do metaverso? Do mesmo jeito que muitas pessoas tiraram proveito do Brasil em 1500, sabe? Quando chegaram, muitas pessoas de caravela vindo de Portugal, na sua grande maioria, chegaram aqui e falou, essa terra, ela é infinita, cabe a vocês desbravarem e explorarem da maneira que vocês acharem correto, né? Infelizmente não foi correto 99% desses tipos de exploração, mas hoje existe a figura do bandeirante aqui no Brasil, né? O que é um bandeirante? Os bandeirantes foram pessoas que foram na linha de frente de desbravar o país. Eles foram as pessoas que foram invadindo continente adentro até chegar num limite. Você fala, acabou, agora eu bati com os espanhóis. Então, o Brasil para quê? O Brasil para quando um português dividiu fronteira, né, de briga ali com o espanhol. Aqui acabou o Brasil, sabe? Então, é isso. E o metaverso é isso de novo no digital. Só que é um ambiente infinito em que as pessoas, as empresas vão poder repetir o processo de ser bandeirante lá dentro. E como começar, para quem não sabe nem do que se trata? Ir no Google e digitar o que é metaverso. Enter. E começar a ler o que é metaverso, porque, sabe, o começar, né, depende da necessidade e da vontade de cada um, a necessidade de curiosidade. Porque quando a gente começa, quando a gente para, a gente vai parar quando aquilo deixa de ser interessante pra gente. Então, o primeiro passo é busca na internet o que é metaverso. O último passo é pare quando você desistir. Quem são os clientes ou o público-alvo da Meliva? A gente atende o mercado B2B, que a gente chama, né? São as empresas, tá? Mas são todas as empresas que vão desde MEI é uma empresa,
microempreendedores individuais até gigantes, empresas de qualquer tamanho, que precisam produzir conteúdo digital em larga escala. Ou seja, se você precisa produzir hashtags, emojis, legendas para Instagram, imagens para o Instagram, vídeo para o Facebook, e-mails para os seus clientes de prospecção, publicidade para as mídias digitais, qualquer tipo de comunicação, seja ela escrita, seja ela narrada por voz e seja ela apresentada por um humano, que no nosso caso os nossos atores são avatares digitais, são clientes potenciais da Meliva. André, você escolheu o Brasil, o Centro-Oeste, Goiânia, para empreender em algo tão avançado, né? Investir em inteligência artificial, investir em metaverso, criar a Meliva aqui, e não lá no Vale do Silício, e nem não lá na China. Por que Goiás? Por que o Centro-Oeste brasileiro? Porque meu pai morava aqui quando eu me formei. Eu morava em São Paulo e minha mãe faleceu em 99 e eu tive que fazer uma escolha. Ou eu seguia o meu caminho e a minha família ia ser dissolvida, né? Porque eu sentia que minha mãe era a conexão entre, né, a nossa família, ou eu me mudava para cá para ficar próximo do meu pai. Fiz isso nos anos 2000 e ainda estou aqui. Né? Eu estou aqui. Hoje meu pai, ele é ciborgue, meu pai. Meu pai, a gente pode falar sobre isso se você quiser, em outro podcast. Não, pera, calma. Tá? Rapidamente, como assim? Meu pai é ciborgue. Seu pai é o Robocop, então? Ele é um ciborgue. Ele é um ciborgue, tá? Meu pai é um ser humano que a vida dele depende da integração humano-máquina. O cérebro do meu pai é controlado por computador, tá? Porque meu pai tem Parkinson já há 20 anos e para que meu pai continue andando, continue falando, continue desempenhando suas atividades básicas, a gente teve que fazer um implante no cérebro do meu pai. São 4 eletrodos que estão quase no meio do cérebro dele lá, enviando estímulos controlados por um marca-passo, que eu tenho inclusive acesso aos parâmetros do marca-passo. Eu consigo carregar o marca-passo do meu pai por indução. Meu pai carrega igual um celular por indução, assim, sabe? E esse dispositivo mantém o meu pai vivo. Então meu pai é um ciborgue. Cara, eu fiz uma brincadeira, até porque eu não sabia dessa história, mas o Robocop é um ciborgue, então é uma mistura de homem e máquina. Então, sabe? Cara, então, e você tem participação nessa... Só de incentivar meu pai nessa tecnologia? Aceitar essa tecnologia e, sabe, se permitir. Porque assim, eu sou um transhumano digital. Eu sou uma pessoa que tem que acreditar que a tecnologia, nesse nível, fundido com o ser humano, pode fazer... Não, o ser humano Você é grato a essa tecnologia? Total. Meu pai tá aqui só por causa disso. Meu pai não. E se meu pai ainda estivesse vivo, tá? Ele estaria hoje em estado vegetativo. Porque 20 anos depois, o Parkinson, 20 anos depois, se não tratado, ele leva a pessoa para um estado de vegetativo. E ele tem a consciência, consegue se comunicar? Meu pai dirige. Ah, é, meu pai renovou a habilitação dele há 6 meses. Mas em que nível que tá o Parkinson? São 5 níveis. Tá? O nível do meu pai transita entre 2, 3 ou 4 por causa do dispositivo. Se não tivesse o dispositivo, ele estaria travado provavelmente no nível 5. Né? Mas o dispositivo, porque tem as calibragens, tem a medicação, tem a alimentação, tem o sono. Então ele leva uma vida muito próxima do normal. Muito, em alguns momentos do dia ou da semana, igual a qualquer um de nós. Em outros, precisa sim de alguém para ajudar, se vestir, tal, mas muito autônomo. Qual que é o legado que seu pai deixa para você? Garra. Para mim ele é das pessoas que eu convivo, sabe? Ele é o maior guerreiro, aquela palavra que a gente usa, guerreiro, garra, cara. Ele não desiste. Prova disso é que tem 20 anos, que ele aceitou. Meu pai criou um blog chamado Parkinson é Controlável. Olha isso, cara. Entendeu? Pra, provar para as pessoas que sim, cara, não é o Parkinson que te controla, você pode controlar o Parkinson. Tu tem limite, sabe? E eu falo pro meu pai, eu falei, pai,
aguenta, cara, aguenta só mais 5 anos. Cara, ele precisa botar isso no livro, velho. Precisa escrever um livro. Eu falei pra ele, a tecnologia tá chegando a um nível tamanho, que em 5 anos a gente já vai começar a ter possibilidade de reverter o Parkinson, mas, Vandré, que era uma doença considerada incurável. Deixa eu insistir nisso. Histórias como essa do seu pai são raríssimas. De pessoas que resolvem controlar uma doença incontrolável. Vamos trazer ele aqui pro podcast, então, pra ele falar também. Além disso, precisa escrever um livro, cara, para ajudar outras pessoas, para poder... enfim, despertar outras pessoas, sim, porque há um caminho, há uma possibilidade. Sim. Sensacional. E o legado da sua mãe pra você, cara? Sim. Cara, minha mãe, minha mãe faleceu em 99 de câncer, tá? Algo que eu acredito que, na singularidade, em 2030, a gente já vai estar caminhando para extinção desse nome na nossa sociedade, né? E minha mãe faleceu aos 42 anos de idade, né? de câncer. Então, para mim, ela sempre foi a minha melhor amiga. A minha melhor amiga. Para mim, a minha mãe é o significado da palavra empatia. Empatia. Até porque, né? Eu sou uma pessoa neurodivergente, eu tenho alguns transtornos mentais, dentre eles o autismo. Você tem o espectro autista? Sim. Esse aqui, ó. Esse quebra-cabeça aqui, né? Eu ando sempre com isso aqui, sempre que eu posso, que isso aqui Mas também tem um nível, né? Do espectro. Tem níveis de suporte. Tá? Níveis de suporte. A gente pode vir aqui falar sobre esse assunto também. Cara, tem assunto demais, velho. Você vai ser uma figurinha carimbada aqui do podcast. São níveis de suporte que a gente chama, tá? Eu tenho nível de suporte 1, né? Ou seja, uma pessoa que consegue viver com pouco suporte, mas eu preciso de suporte. Não existe autista que não precisa de suporte. Que tipo de suporte? Suporte de outras pessoas ajudando a gente poder viver. Sem isso, a gente não consegue fazer tudo que a gente quer. Tá? Qual o legado que a sua mãe deixou para você? O que tem da sua mãe em você? A empatia, a amizade. A capacidade que o ser humano tem, sabe, de que se a gente quiser, a gente consegue entender o outro lado. Se colocar sempre no lugar. Eu fui descobrir que eu tinha autismo, que eu sou uma pessoa autista, tem 2 anos. Eu fui descobrir durante a pandemia. Mas eu nasci assim. Isso é genético, tá no meu gene. E a minha mãe, ela sempre me falou uma coisa que eu não entendia. As pessoas muitas vezes não me compreendiam, não me aceitavam, não conseguiam se comunicar comigo. E minha mãe falava, não se preocupa, a mamãe te entende. Eu sei o que você tá pensando agora. Eu sei. Não se preocupa. Então ela estava além do tempo. Aí eu fui descobrir nas minhas sessões para poder, né, diagnosticar o meu autismo, que minha mãe também era provavelmente uma pessoa autista. É genético. Existe uma probabilidade de 80%. Uma pessoa autista, é estatística, 80% de probabilidade do autismo ter sido herdado geneticamente, sabe? Desculpa a ignorância, mas como é que você conseguiu identificar isso aos 44 anos? Pois a pandemia, ela, sabe, assim, espero que quem esteja me ouvindo saiba entender isso de forma não egocêntrica e não egoísta, mas a pandemia, ela, cara, fez muito mal para todo mundo. Eu acho que ninguém pode agradecer a pandemia. Se alguém fala assim, ainda bem que aconteceu a pandemia, quem falar isso é um monstro, uma pessoa monstruosa, né? Mas o começo da pandemia me causou um bem-estar que eu nunca tinha sentido na minha vida. E foi por causa disso, tentar entender o porquê. Porque eu me sentia tão confortável, sabe, no confinamento. Enquanto todo mundo sofria a impossibilidade de ver as outras pessoas, eu pela primeira vez, em 4 décadas, eu falava, cara, eu tô bem, eu tô protegido, eu tô no meu lugar. Porque eu sempre, a minha vida inteira, eu achava que eu tinha a obrigação de estar socializando o tempo inteiro, de estar nos ambientes, me conectando fisicamente com as pessoas, e eu percebia que a minha saúde mental estava diretamente ligada aos momentos em que eu podia ter uma coisa que eu descobri, o significado dessa palavra chama solitude. A solitude, não é solidão, tá? Você gosta da solitude? Ela é fundamental para o meu bem-estar. A minha saúde mental, ela depende da solitude. E não é viver solitário, não. Mas o que é a sua solitude? A minha solitude são os momentos em que eu posso, de forma controlada e consciente, me distanciar de
dos estímulos sensoriais que me fazem muito mal. Mas a solitude, deixa eu entender assim na prática, é sem celular, sem assistir alguma coisa, sem jogar um jogo? É totalmente conectado, eu sou um transhumano digital, entendeu? Eu tô conectado. E aí o que você faz nessa solitude? Só você e você? Eu não tenho humanos próximos a mim naquele momento que me pressionam a me comportar, a agir, a pensar, para manter uma conexão social ativa naquela hora. Seria esse o seu ócio criativo? Também. Ou o seu remédio também, né? É a sua... Para mim, eu não acho que isso é meu ócio criativo, porque os meus momentos mais criativos é quando eu tô em pura produção. Quando eu tô assim, sabe? Quando a gente fala assim, né? Quando eu tô dando 100% da minha concentração, é meu momento mais produtivo. O autismo, para você, é uma bênção ou uma maldição? Não existe uma resposta para essa palavra. Qualquer resposta ela é igualmente errada, tá? Não falando igualmente certo ou errada, não. Qualquer resposta ela é igualmente errada. Tá? Porque, primeiro, eu não sei como é que é o cérebro de uma pessoa não autista. Eu não sei. É igual perguntar, sabe? Era igual perguntar para mim, falou assim, Vandré, você não conseguir enxergar em ultravioleta, para você é uma bênção ou uma maldição? Eu não sei, se eu fosse um beija-flor, seria uma maldição. Porque aí eu não ia achar o pólen, né? Sabe? Mas eu sou humano e eu não preciso da luz ultravioleta. Então, assim, eu sou um ser humano, igual todos os seres humanos, mas o sistema operacional que roda no meu cérebro é diferente do sistema operacional que roda no cérebro das pessoas que são ditas como neurotípicas. Então, o que eu tenho que fazer? A minha vida inteira foi criar, tô falando agora como um programador, tá? Eu tive que viver a minha vida criando aplicações, softwares mentais que me pudessem entender pessoas de outro sistema operacional e fazer com que essas pessoas pudessem me entender, como se fosse um tradutor. Por um lado, isso é uma maldição. Porque, cara, eu aprendi português, você aprendeu português, podia ser o suficiente pra gente conversar. Mas não, eu tenho que criar um tradutor de português autista para português neurotípico. Bom, tudo que é bom, infelizmente a gente não está num looping, né? Pelo menos aqui tem começo, meio e fim, então o podcast precisa finalizar, mas já ficou muito claro que o Vandré vai ter que voltar, viu, Vandré? Vamos. Vai ter que voltar. E eu quero aqui, cara... Assim, se eu não puder estar no dia, eu mando o avatar. Manda o avatar, pronto. Talvez eu mande o meu também. Você vai me ajudar a preparar o meu. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Mas a gente ouviu agora há pouco aqui, talvez eu tenha feito para você a pergunta errada. Essa besteira de fazer uma comparação entre uma coisa e outra. E a gente não é uma coisa e outra, a gente é o que é. Então, assim, a sua condição ou o que você não é bênção e nem maldição. E eu posso te dizer, aí agora é por minha conta, eu quero te dizer aqui, olhando para você, que você é uma bênção. A sua vida, a sua história de vida é uma bênção. Eu consigo ver em você a sua mãe, consigo ver em você o seu pai, claramente, e o melhor dos dois em você. Então, assim, cara, foi um privilégio poder ter esse tempo com você aqui. Foi talvez até agora o podcast mais longo, mais duradouro que a gente já teve aqui, mas eu acho que tem muito conteúdo para a gente poder dissecar, a gente poder refletir aí, muito conteúdo forte. Às vezes a gente propõe uma pauta, mas a conversa nos leva para outro caminho, mas eu acho que nada acontece por acaso. Então quero te agradecer mesmo esse tempo, esse compartilhar que você deu aqui para mim e para a nossa audiência, cara. E vamos aproveitar, só para finalizar aqui, para quem quer conhecer mais sobre a Meliva, onde encontrar, onde procurar, como fazer parte, como contratar o serviço. Sensacional. Na internet. Vai aí, Meliva, né? MELIVA. Bem desse jeitinho. Meliva.ai, de Artificial Intelligence, tá? Ou meliva.com.br. Só chegar lá, clica nos botões, a gente acha. Se você não achar a gente acha. Vou fazer aqui uma provocação. Eu já estive no Vale do Silício, você também. E o que falta para o Brasil
respirar essa inovação e essa tecnologia? Goiânia, que é o coração pulsante do nosso país, geograficamente falta. O que falta, Vandré, para a gente ter isso também? A gente já tem, só que a gente tem de um jeito diferente, sabe? Eu acredito que nós nunca seremos um Vale do Silício e nunca teremos um Vale do Silício, porque o Vale do Silício, ele fica na Califórnia e funciona para a realidade de lá. Agora, quando a gente começa a entender que a gente tem um porto digital, que inclusive está participando do evento de hoje aqui, desse Summit, no Nordeste, a gente tem Florianópolis, que está despontando como um ambiente de um celeiro de startups. A gente precisa como acho que qualquer ser humano e qualquer pessoa do mundo, a gente precisa de, primeiro momento, espaço. Sabe aquela história que as pessoas falam assim, ó, se não consegue me ajudar, não me atrapalha? O primeiro passo que o Brasil podia tomar é como que o poder público e como que a iniciativa privada poderia não atrapalhar o empreendedorismo de alto impacto. Pronto. Primeiro passo, para de atrapalhar. Depois que parou de atrapalhar, aí a gente começa a pensar como ajudar. Deixa um livro de cabeceira que você gosta para nossa audiência aí. Universo numa Casca de Nós, de Stephen Hawking. É sensacionalmente profundo para quem é o estudioso mais hardcore de física quântica, mas também ele é lindamente, sutil e suave para quem adora uma leitura diferente, ficcional, criativa. E um filme ou uma série? Eu diria Star Wars, porque eu sou fascinado no Star Wars, mas eu acho que dentro do contexto todo que a gente tá falando, é Matrix. Matrix, eu sabia, cara, eu só não fiz antes para não... Mas eu sabia que você ia... Sabe por quê? Assistir Matrix. Inclusive, eu quero recomendar fortemente para mesmo que você tenha assistido Matrix lá desde 1999, assista de novo. Eu fiz isso agora recentemente, é mais atual do que nunca. Sim. E eu sabia que você ia. Eu já assisti Matrix de novo, vários de novos. A gente vive na Matrix? Então, é aquela história, sabe? Não, para. Se a gente vive, tudo bem, né? Sabe por que Matrix? Porque Matrix, olha só, a gente conversou de Bíblia, lá Bíblia, religião, lá tem religião, de real, virtual, metaverso. Tá tudo lá. Tá tudo lá. 1999. 1999, tá tudo lá. Sensacional. Cara, como é que o nosso público faz para te encontrar o Vandré e não só a Meliva? Vandré.Salles aí nas redes sociais. Você gera conteúdo, você compartilha? Ou... Eu não sou... Olha, eu vou começar agora. Por favor. Usando a Meliva. Tá? Entendi, por favor. Você pode até me ajudar. A Meliva vai ser o seu alter ego. Vai ser você para compartilhar tudo isso que tem dentro de você aí, que precisa ser... Que precisa não, mas que pode ser compartilhado. Legal. Meu amigo, Valeu. Foi muito bom. Eu não vou falar que foi o melhor, porque senão eu desmereceria aí os meus outros convidados, mas foi muito bom. Esse é o Curta Mais Podcast. Eu sou Marcelo Albuquerque, esse é o Vandré Salles e esse é o Curta Mais Podcast. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.